Alô pessoal, Boker Tov, bom dia no Brasil, boa tarde em Israel, Rita do Rita News. Eu já falei em várias oportunidades que para mim é muito importante me ater a informações oficiais que saem da mídia em Israel e não colocar para vocês um monte de rumores e de disse-me-disse, fontes não tão seguras e tal. Eu tomo muito cuidado com a coisa do fake news, e antes de eu informar, antes de eu publicar, seja no Facebook, no Instagram ou nos meus grupos do WhatsApp, eu procuro cruzar várias fontes de informação e realmente só anuncio, só publico se tem confirmação da notícia. Mas hoje vou dar uma derrapada de leve. O que eu quero dizer com isso? Eu li uma análise num canal do Telegram que eu achei muito interessante, que me fez muito sentido. Então, embora não esteja escrito em nenhum jornal, grande jornal de Israel, eu resolvi, de qualquer maneira, compartilhar com vocês. E o negócio é o seguinte, outra novelinha. Parece que o ministro de Defesa, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Mike Pompeo, fez chegar ao presidente do Líbano uma mensagem urgente ontem, que não foi passada por intermédio da embaixada, que foi um enviado especial que mandou para ele tudo, mas que mandou chegar para ele, uma mensagem urgente, dizendo que os mapas que Israel expôs na mídia anteontem Israel expôs uma planta baixa de uma fábrica de mísseis de alta precisão situado num bairro no Líbano, perto de Beirute, e que lá, mostrando para o mundo inteiro, está acontecendo isso, eles estão continuando a desenvolver os mísseis de alta precisão, como eu falei no meu vídeo anterior aqui, que vocês podem ver no YouTube, o que se passa em Israel. Onde eu expliquei um pouco essa história toda da fabricação dos mísseis. São mísseis de alta precisão, tipo um míssil com Waze, onde lá no Líbano eles podem programar e dizer que querem que o míssil exploda todo o quartel-general do exército de Israel, querem que o míssil exploda, Deus me livre, as torres do Azrieli no meio de Tel Aviv, o que eles quiserem, tá? Então, nessa mensagem do Mike Pompeo, ele dizia que eles abram o olho, porque esse mapa que Israel expôs, tá? Essa planta baixa que Israel expôs, é só a pontinha do iceberg de tudo que Israel tem de possibilidade de informação, inteligência, espionagem e tal, dentro do Líbano ou dentro de qualquer lugar, tá? E que, na verdade, e aí vem a história, a verdade é que Israel diz que existe uma segunda fábrica desses mísseis com alta precisão, e que essa primeira fábrica que foi exposta na planta baixa é simplesmente uma coisa de aparência, tá? Que é para enganar, que na verdade o contingente maior dos mísseis estão nessa segunda fábrica. Então, Mike Pompeo diz ao presidente do Líbano, que no fundo é meio uma figura que não sei se manda tanto, porque o Líbano está controlado também pelo Hezbollah e com o exército do Hezbollah, um exército paralelo, mas Mike Pompeo avisa ao presidente do Líbano que eles abram o olho, ou que ele para com a entrada que o Hezbollah tem no Líbano, ou Israel vai exterminar essas duas fábricas, né? E que a gente tem condição para isso. Então, isso é uma primeira coisa. A segunda coisa é que hoje de manhã Bibi Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, saiu para uma viagem relâmpago
para Londres para se encontrar com o primeiro-ministro britânico e com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que estará também em Londres. Junto com ele, junto com o Bibi Netanyahu, viajou o comandante da Força Aérea de Israel e o chefe da divisão de operações do Exército de Israel, se encontrarem todos em Londres e conversarem sobre a situação de segurança de Israel. Então, a gente está parado aqui nessa situação. Quem está nos meus grupos sabe, porque eu anunciei ontem, que Israel espalhou mais baterias de defesa aérea no norte do país, já prevendo uma possível situação num futuro próximo ou num futuro muito próximo. E, portanto, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, é importante dizer que quem vive em Israel há muitos anos está muito acostumado. Vou desligar aqui o som das notícias que estão entrando toda hora. Desculpe. Quem vive há muito tempo em Israel está muito acostumado a viver nessa situação dos últimos 100 anos, de que tá todo tempo tem uma certa tensãozinha aqui ou ali, tá? Então a gente está acostumado, a gente presta atenção nisso, mas nossa vida não para por causa disso, tá? Rotina continua rotina, todo mundo continua trabalhando, muita gente até nem tá ligado em notícias, nem sabe disso tudo que eu tô falando. Israelenses, próprios israelenses, tá? Não por falta de possibilidade de entender a notícia, claro, mas porque está acostumado já, que sempre tem uma tensãozinha. Então, então a gente não sabe o que vai acontecer. Como eu sou uma pessoa otimista, eu quero crer que tudo vai se resolver da melhor maneira possível, que a pressão internacional sobre o Líbano pode vir a fazer efeito, de que os avisos e tal para eles vão surtir efeito e que vai talvez ter uma solução nisso tudo. Mas a gente não sabe, tá? Esse foi o meu objetivo, passar para vocês um pouco o que está acontecendo, fazer esse vídeo curtinho, e a gente vai estar aqui sempre com todas as notícias, comentários, na grande maioria do tempo, na maior parte das vezes, apenas da mídia oficial, tá? Então, tudo de bom para vocês e a gente se vê na próxima.